veremos um pequeno texto que já está aqui separado, graças a Deus. Depois eu encontrei um vídeo que é bem mais curto, então a gente pode fazer o papo de boas. Se quiserem bater um papo mais longo, a gente pode. Finalmente, nossas lindas questões do Enem para finalizarmos nossa tarde maravilhosa. Então, vamos lá. Cadê o texto? Está aqui. Eu falei que estava aqui, está aqui. Peraí, onde é que está? Agora, peraí. Ô, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Aqui. Isso aí, peraí, tem que fazer pra cá. Você não sabe nada. Ah, não é essa guia, ô meu filho. Aí, essa janela. Entendeu agora? Sim, sim. Tá chegando aí, gente. Então, semana passada nós vimos a questão relacionada a Sócrates e agora hoje nós vamos ver um pouquinho do Platão. Se logo depois do texto do vídeo ou entre o texto do vídeo vocês quiserem trazer contribuições e fazer comentários, sempre são muito bem-vindos. Eu gosto, vocês sabem que eu gosto. Então vamos ao nosso texto e eu faço uns comentários. Filosofia e linguagem na antiguidade. Os gregos antigos já afirmavam que o humano é como um ser de linguagem e mostraram os vínculos da linguagem com o pensamento e com a racionalidade. Em vários diálogos de Platão, vemos sua discussão com os sofistas, que ensinavam retórica aos jovens atenienses. Eles centravam seu ensinamento na arte de usar a palavra para convencer os outros, seria a retórica, né? Como forma de serem oradores competentes nas assembleias que decidiam os rumos das cidades. Então, aqui, esse primeiro parágrafo, eu gostaria de fazer só alguns comentários. Tem muita coisa para falar, mas vou ser sucinto. Eu lembro que, quando nós falávamos em alguma dos encontros que nós fizemos, falávamos dos pré-socráticos, acho que foi o João Gabriel que mencionou a questão dos sofistas. E lá na Apologia de Sócrates, a gente vai encontrar o porquê que o Sócrates e o Platão, né, eles não é que agrediam, mas eles faziam uma contraposição com os sofistas, porque o Sócrates mesmo dizia, pelas palavras de Platão, né, a Apologia de Sócrates foi escrita por Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito. O Sócrates dizia que o que ele fazia, ele era compelido por uma voz, e ele fazia aquilo o ensinamento, né, que ele ministrava, o caminho que ele seguia, era uma coisa que era feita de graça, não havia, ele recebia donativos. Inclusive ele falava, olha, eu não posso ser acusado, porque o que eu faço não causa mal a ninguém, as pessoas não são obrigadas a ouvir o que eu estou ouvindo, eu falo aqui impelido por uma voz que me diz que isso é importante para que as pessoas tenham consciência, né, de quem são, onde estão. Então, ele colocava isso. Inclusive, ele abriu mão, que ele fazia parte do Senado, se não me engano, ele abriu mão dos serviços para seguir nesse trabalho de interpelar os outros para que os outros tivessem consciência, né? Então, é muito interessante, gente. Vocês podem ler a Apologia de Sócrates, que eu acho que vale a pena. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Acho que é só isso mesmo. É a voz que impelia ele, isso é isso. Fazendo crítica aos sofistas, Platão afirmava que a palavra é um fármacon. Fármaco, medicamento em grego, que pode agir como um remédio ou como um veneno, dependendo da forma. Opa, deixa eu correr aqui. Da forma. Vou correr muito. Peraí. Aqui. Dependendo. Como agir. Ok. Que pode agir como remédio ou como um veneno, dependendo da forma como é usada. A palavra, portanto, não é boa em si mesma, não tem um valor definitivamente positivo, depende sempre do seu uso, dos interesses com que é utilizada. O bom uso da palavra, para Platão, é o exercício do pensamento, fazendo com que nos aproximemos cada vez mais das verdadeiras ideias. Como vimos no primeiro capítulo, nós não vimos no primeiro capítulo, a gente já viu, né? Platão chamava de dialética, nós vimos da dialética com Sócrates, o processo pelo qual a alma consegue aproximar-se cada vez mais das ideias verdadeiras por meio do diálogo. Foi até a Vitória Franco que perguntou, que era dialética, entre duas pessoas. E isso é feito com o uso da linguagem.
mas a linguagem também pode ser utilizada para enganar e não para buscar a verdade. Lá no primeiro parágrafo, ele fez uma sequência de palavras, deixa eu pegar aqui, que tem tudo a ver com o pensamento do platônico, que ele coloca assim, linguagem, pensamento e racionalidade. Isso, né? Essas palavras-chave, linguagem, pensamento e racionalidade, tem tudo a ver com isso que ele acabou de falar, que é o sistema, né? O sistema platônico, para encontrar as verdades, o supremo bem, né? Que Platão mencionava. Vou só tirar daqui isso aqui. Muito bem, agora sim. Mas deixa eu ver se eu fiz algum outro comentário aqui. Dialética, nós já falamos. A linguagem, pensamento e racionalidade estão atrelados e serão elementos importantes na teoria das ideias de Platão. Nós vimos na aula anterior que a dialética socrática foi um caminho importante para encontrar a verdade. Platão se utilizará dos ensinamentos de seu mestre, de seu professor, Sócrates. Nos diálogos de Platão encontraremos suas principais ideias. É porque, eu não sei se eu mencionei, e vocês com certeza sabem disso, né? O Sócrates foi professor de Platão. E Platão foi professor de Aristóteles. Então tem uma relação aí, né, entre esses pensadores. Parei aqui assim. Aristóteles, agora ele vai dar um trechinho aqui do Aristóteles, que foi aluno de Platão e que refutou algumas ideias de Platão, vamos entender. Aristóteles concordava com a crítica de Platão aos sofistas, mas não concordava totalmente com a visão platônica do uso da palavra e da linguagem. Ao seu ver, as ideias de Platão geravam um novo problema, uma vez que implicavam uma duplicação da verdade. A gente já vai ver, né, do que se tratava o pensamento platônico. Mas só para comentar aqui a questão do Aristóteles, né, a gente vai ter aí uma refutação, né, do pensamento platônico por Aristóteles, a teoria das ideias de Platão. Porque o Aristóteles ele formulava, a ideia de Aristóteles é que o homem, a ação do homem é que ia influir na realidade de fato. Não havia o que o Platão, a gente vai ver daqui a pouquinho, esses dois mundos que Platão fala, o mundo das ideias e o mundo, né, inteligível, e o mundo das ideias, né, que é o mundo que a gente não tem acesso, e esse mundo que seria só uma reprodução empobrecida, né, desse outro mundo, que as coisas, da perfeição das coisas, né, das ideias. Por isso, então, que, por exemplo, a aritmética, né, o cálculo, tudo que é abstrato para Platão, seria o caminho através do qual nós chegaríamos à verdade absoluta, ao sumo bem, né, as ideias puras, né? E aí o Aristóteles fala, professor, não é bem assim, né? Vamos conversar aqui e tal. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Assim, duplicação da realidade. Platão explicou a realidade, aí ele vai aqui explicar essa teoria das ideias platônicas. Platão explicou a realidade como sendo composta por dois mundos. Um mundo das ideias, esse que eu falei, né, que a gente não, né, alcança, e um mundo ideal ou inteligível, que pode ser alcançado pela inteligência humana, a razão. Esse corresponde a uma realidade perfeita, eterna, na qual não há mudança, tudo é imutável ali, né? O outro é um mundo dos sentidos, mundo sensível. E aqui seria bom comentar que na República, no livro A República, né, que é escrito por Platão, no capítulo 7, se não me engano, não, o capítulo 7 é o mito da caverna. O capítulo 10 existe não é deportação, mas o Platão ele expulsa os artistas da República ideal. Por quê? Porque ele acha que os artistas são inferiores? Nada disso. Porque ele identifica na ação do artista um perigo, porque o artista ele traz uma consciência para as pessoas por meio dos sentidos. Né? Ele é como se fosse, ele subverteria. Né? O artista é perigoso, diz o Platão. Né? O outro é o mundo sensível, que pode ser conhecido pelos sentidos, eu acabei de falar. Esse corresponde, segundo Platão, a uma realidade imperfeita, pois tudo que há nele foi copiado das ideias. E nenhuma cópia pode ser tão perfeita quanto a ideia original. Ele defende isso, né? Ele fala isso para defender a ideia de que tem esses dois mundos. No mundo sensível, as coisas mudam, pois tudo aquilo que é imperfeito busca a perfeição.
Nele as coisas não são eternas, elas possuem uma duração. Tudo aquilo que é criado será um dia destruído, tudo aquilo que nasce um dia morrerá. Sim, a gente concorda, né? Mas depois ele foi refutado, e Aristóteles vai refutar. Aqui esse quadro é bem famoso, todo mundo, né, todos vocês já devem ter visto, né? Platão aqui apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. O que significa isso? Platão apontando para as ideias, né? E o Aristóteles apontando para aqui e agora, professor, aqui a gente tem que, né, cuidar do aqui e agora. E Platão não, existe um outro mundo. É muito interessante a, a construção do pensamento dos filósofos, né? Então, dito esse texto assim muito curtinho, né, assim resumido, muito resumido aqui as ideias platônicas e um pouco da refutação aristotélica, vamos ao vídeo. Se alguém quiser comentar, perguntar, como é que já teve contato com esse assunto, por favor, o faça agora. Se já tiveram contato com essas aulas de, né, sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, não é? Yes ou no? Eu tive um pouco dessa experiência no primeiro ano, nas aulas de filosofia. E aí, é mais, né, tá por aí mesmo? Mais ou Ou, menos nesses conformes mesmo. Aí beleza. Tudo nos conformes. também falava sobre a questão do arqué, né? Que era uma coisa assim que sempre abordava bastante. Então, Até o mesmo arqué está porque. relacionado aos pré-socráticos. É isso aí, porque também falavam bastante deles no conteúdo. Sim, Mas sim. aí mais pro final que pegou um pouco mais disso. Sim, a gente vai. Nós ainda iremos falar sobre os pré-socráticos. Estou guardando. Vamos então ao Beleza. vídeo. O vídeo é curtinho, só para a gente ter uma ideia, só para ilustrar mesmo, depois a gente volta pro papo de boas. Em 399 a.C., Sócrates, o mestre de Platão, foi condenado à morte em Atenas. Como Sócrates não deixou nenhum escrito, Platão assumiu o papel de preservar os aprendizados de Sócrates. E a maior parte dos escritos de Platão é composta pelos textos que hoje conhecemos como diálogos platônicos. Eles tratam sobre diversos assuntos: política, ética, estética, cosmologia, amor e entre outros. Acredita-se que Platão tenha nascido por volta de 428 a.C. e falecido por volta de 348 a.C. Seu verdadeiro nome era Aristócles. O apelido de Platão foi dado em sua juventude por conta de seus atributos físicos. A palavra Platon em grego significa largo. Há pessoas que traduzem como amplo e dizem que na verdade ele não era forte coisa alguma. O apelido seria porque o filósofo sabia sobre muitas coisas, ou seja, o seu conhecimento era amplo. Contudo, são apenas teorias. Platão era membro de uma família influente na Grécia, filho de legislador e estadista de grande destaque na política ateniense. Por pertencer a uma família rica, Platão recebeu a melhor educação possível para a época, estudando poesia, música, ginástica, entre outros. Platão cresceu durante a Guerra do Peloponeso, a famosa guerra entre Atenas e Esparta. Ele inclusive chegou a participar da guerra em seu período final e presenciou todo o caos e instabilidade política ocasionados pela derrota final de Atenas para Esparta. Após a derrota de Atenas, Platão vivenciou o período denominado como Tirania dos 30, período em que o regime democrático ateniense deu lugar à tirania oligárquica dos modelos espartanos. Contudo, cerca de menos de um ano após a sua instauração, essa tirana oligarquia foi deposta pelos cidadãos atenienses em 403 a.C. Como era muito comum entre os atenienses de seu tempo, Platão desde cedo se interessou pela política. E era de se esperar que, assim como seus familiares, ele seguisse por esse caminho. Mas ainda em sua juventude, Platão conhece Sócrates e torna-se seu discípulo e amigo. Ele logo fica inspirado pela filosofia ensinada por Sócrates e sua busca pela verdade. A influência de Sócrates sobre Platão é enorme, e a maioria dos textos deixados por Platão é feita em forma de diálogos, em que Sócrates é o personagem principal. Logo após a morte de seu mestre Sócrates, conforme vimos em vídeos anteriores, teria sido condenado à morte pela democracia ateniense, Platão se desiludiu com a política e passou a se dedicar ao estudo da filosofia, assim como seu mestre Sócrates. Mesmo sendo conhecido como o mais ilustre discípulo de Sócrates,
Platão também foi influenciado pelos pitagóricos e passou anos de sua vida viajando. Nessas viagens, passou a escrever seus primeiros textos. Ao retornar a Atenas por volta de 388 a.C., 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, a Academia, considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Por ser ateniense, o filósofo tinha seus direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade. A academia era um lugar onde os jovens se reuniam para discutir política, filosofia, biologia, matemática, além de praticar exercícios físicos em seus espaços. Era uma espécie de retiro tranquilo e politicamente ativo dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e 2 templos. Enquanto ensinava na academia, Platão concluiu suas obras. Ao todo foram 35 diálogos e 13 cartas, as quais veremos posteriormente aqui no canal. Uma curiosidade é que na porta da academia de Platão em Atenas, lia-se numa placa a seguinte frase: que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Outra curiosidade é que Platão foi o primeiro a escrever sobre o mito da cidade perdida de Atlântida. As referências a esse mito aparecem em citações nas obras Timeu e Crítias. Então, rapidinho, né? Esse vídeo ilustrou o texto que a gente viu hoje, falando um pouquinho sobre a ideia, teoria das ideias de Platão, fazendo também uma relação com o que a gente viu na semana passada de Sócrates. A gente precisa saber de coisas assim pontuais, né? Eu lembro que quando ele fala sobre a tirania dos 30, tem um diálogo de Platão chamado Alcebíades, que é sensacional, que ele também desenvolve outras ideias. Os diálogos são lugares para desenvolvimento das ideias de Platão, né? Ele usa o diálogo para desenvolver a sua filosofia. Então é muito interessante, né? Quem puder ler, Alcebíades, o nome do diálogo. Pessoal, Pode falar. é muito difícil ler Platão, assim, a linguagem do livro é muito difícil ou não? Olha, eu acredito que não, né? Se você tiver como tomar como exemplo o mito da caverna, né? Inclusive, ele se utiliza do mito, né? Que a gente vai depois ver entre os pré-socráticos, vai acontecer uma ruptura entre o pensamento mitológico, né? Que é utilizado, que é feito pelos pré-socráticos, o pensamento mitológico, e o pensamento filosófico, que começa com Sócrates, né? Então, o Platão ainda tem você vê ecos, né, dos pré-socráticos na fala, no texto do Platão. Aristóteles já vai romper com os pré-socráticos. Inclusive, ele vai, se não me engano, tem o livro 1 da Metafísica, o Aristóteles, ele pontua lá, ele refuta quase todos os pré-socráticos, né, a partir do pensamento dele, construindo, porque ele vai sistematizar o conhecimento, né, o Aristóteles ele é importante também nesse sentido. Eu não acredito que seja difícil, não. Por exemplo, esse Apologia de Sócrates, você pode ler, é bem tranquilo, assim, você vai gostar. É muito, muito atual, inclusive. Então, eu vou Eu já li pesquisar uma depois. parte, Celso. Oi, eu não entendi, peraí. Fala, Isabela. Eu já li uma parte, mas tem muito tempo do texto Alcebiades, porque é o nome do meu amigo, aí ele foi e me mostrou o texto. Só que eu li uma parte tem muito tempo, mas eu não lembro direito como é que é, não. O texto Alcebiades é um pouquinho mais difícil. O texto realmente, porque é uma linguagem, ele usa metáforas e tal, né? Mas se você fizer tiver for assim, insistir um pouco, você consegue. Procura comentadores, né, que ajudem a entender. Vai no comentador primeiro. No comentador, comente o texto, o diálogo do Platão, e depois você vai para o texto. Mas acho que vale a pena tentar. Você ia falar, Terezinha? Você falou alguma coisa? Não, só falei que eu ia pesquisar depois. Isso, faça isso. Acho que. Mas lê primeiro o Apologia de Sócrates. Tá bom. Comentário, João Gabriel, Kaique.
Tô suave, professor, tô suave, tô prestando atenção mesmo, porque eu já estudei um pouco desse conteúdo aí, só tô relembrando, entendeu? Só relembra, Mas beleza. é importante a Então, gente entender o que eles pensaram, né? Porque, pô, três filósofos, né? O Sócrates, Platão e Aristóteles, tiveram uma importância imensa para a filosofia sim, que sim. existe hoje em dia, sabe? E eu sempre gosto de falar que eles são sábios, apesar de eles não se considerarem, porque não sei se os três se consideram. Eu não sei, eu não lembro quem se considera ignorante a ponto de falar que não é sábio. Acho que é o Sócrates, se não me engano. Isso. Mas eu acho eles muito inteligentes, assim como outros sociólogos, puxando outra parte, né, de sociologia, como Sim. Karl Marx, Max Weber, sempre estiveram um passo à frente do pessoal, da humanidade, né? Eu acredito que esses filósofos também sempre tiveram com um pensamento à frente, né, de todo mundo, né? É muito interessante você falar assim, do pensamento à frente. O pensamento à frente é o que está lá no passado, na verdade. Isso. E só para não perder também a viagem, quando o vídeo a gente vê, né, que o rapaz fala que o Platão fez uma viagem durante muito tempo, Platão esteve entre os egípcios. Nós estudamos filosofia africana, né? Ele estudou matemática com os egípcios, lá com os camaradas, e trouxe aquilo que eu comentei com vocês. O que aconteceu na Grécia, na verdade, ao contrário do que tem um autor, eu não vou lembrar agora, se eu lembrar eu falo, que ele diz que tem dois autores, um que fala do milagre grego, e tem um que fala que não foi um milagre grego, que as coisas tinham muitas coisas acontecendo em volta e na Grécia se sistematizou um conhecimento. Essa segunda possibilidade eu acho que é mais realista, porque, né, a gente tem aí referências e registros da viagem de Platão. Platão foi entre vários povos, inclusive os egípcios, e trouxe o conhecimento de lá e foi sistematizado na Grécia. É muito interessante a gente fazer essa relação, né? Então, meus queridos, Isso. alguém mais quer comentar, por favor? Se, né, se lembra de alguma coisa da aula que teve no passado, por favor, fique à vontade. Que aí nós vamos para nossas questões, três questões de filosofia do Enem. Onde é que está? Está aqui, vamos lá, encontrar. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. E rapidinho. Aqui. O senhor compartilha pela plataforma? Eu posso compartilhar aqui na plataforma, se você quiser. É Por melhor? favor. Aí, vamos botar lá. Aqui. É, eu tenho que colocar como link, né? Peraí, então. Atividade de filosofia feita agora. Link. Passa o link. Lá, link isso. Ih, peraí, eu não colei. Ah, tá, agora vai. A gente não tá colando, peraí. O link, o Google Forms vai como link, não vai? Vai como link. Tem como dar Ctrl C não? Ao invés de Deixa tentar eu ver. copiar? Ah, foi. Deixa eu só agora botar para as três turmas, peraí. Outro 3003, 3002 aqui. Mas não, esse aqui não. 2002, 3001. Cadê 3001? Aqui. Ok. Postei lá. E vou postar aqui agora. Tá postado lá no Google Classroom. Beleza. Veja, por favor, aí se está funcionando. Não esqueça de. Eu fiz um esquema que quando vocês enviam, clica de novo, dá para ver a pontuação. Mas antes, anota, né? Coloca a data no seu caderninho, na sua folha, e anota, faz o seu gabaritozinho. Fala, Kaique.
Professor, tá dizendo que não tá aceitando mais respostas. Ok, peraí, só um minuto, eu vou ver aqui. Rapidamente, filosofia. A gente resolve isso aí agora. Veja agora se vai. Foi. Beleza. Foi. Isso. Eu vou ler aqui as perguntas, lendo por enquanto, e vocês vão devagarinho fazendo aí, e qualquer dúvida a gente vai conversando. Então, a primeira que está aqui é a seguinte: pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido último. Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado o importante aspecto filosófico de ambos os autores, que em linhas gerais refere-se à escolher uma adoção da experiência, do sentido. Peraí, deixa eu virar aqui, senão dá. Adoção da experiência do senso comum como critério de verdade, incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas, pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade, defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade, ou, por último, compreensão de que verdade deve ser justificada racionalmente. Essas três. Eu falei isso no texto, logo no início do texto, eu falei alguma coisa que ajuda a gente a responder essa questão aqui. Questão número 2. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a outro ser, mas por ter defeitos não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. Esse número 1 aí foi erro meu. Comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele, descrever corretamente as características do objeto observado, fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser, identificar outro exemplar idêntico ao observado. São as questões da número 2. Como eu falei, eu fiz acho que o Kaique comentou, então eu fucei lá o Google Forms e coloquei. Quando vocês acabarem de fazer e enviar, dá para ver o ponto que vocês fizeram. Coloquei 2 pontos para cada questão. Mas antes de enviar, não esqueça, faça o seu Gabaritovski. Ok, número 3. Essa aqui é bonita, essa número 3 eu acho mais bonita. O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntarmos algo, mantenham o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem. Mas se os interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. E quando são maltratados e insultados, injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de se assistirem a si mesmos. Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Assinale a alternativa que permite concluir, com o apoio do fragmento apresentado, uma das principais características do platonismo. Letra A. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo e o conhecimento funda-se no rigor interno das frases, porque eu me lembro. Vou ter que abrir aqui. Não continua. Acho que vocês vão conseguir ler melhor do que eu aí.
da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca da verdade, Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso. A poesia rimada é o veículo de discussão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma sabedoria alcançada de tal forma. É isso. 5 questões. Não esqueçam de colocar aí, de marcar o que vocês, antes de enviar. Já tem 3 respostas, peraí. Por que que... Ah, tá aqui. João Gabriel já mandou, Alexander, Guilherme, Kaique e Isabela. Nós somos 25, ou 24, na verdade, então... Vamos lá, galera. Essa última questão é mais bonita. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Pode falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem já enviou, conseguiu ver os pontos que fez? Consegui ver os pontos. Dá pra ver os pontos, sim. Beleza, então eu acertei. Pode falar, Alexander. Foi sem querer. Tá tranquilo. Beleza, galera mandando. Professor, o meu chegou, enviei agora. Vamos ver agora aqui. João já mandou, Alexander, Guilherme, Kaique, Isabela, Maria, Alicia, João Pedro, Mafei, Pedro César, Rai, Gustavo, Marcos, Vinícius, Giovana, Leandro, Tá bom, obrigada. Terezinha, Isadora. Isso aí. Todo mundo ainda tá faltando aí. Somos 23 agora? Oh, meu Deus. O pessoal tá indo embora? Vai embora não, gente. Faz exercício. Tá muito difícil aí, gente? Hoje não? Hoje foi mais complicado hoje. E como é que tá aí de acerto? Até que foi razoável. Professor, o meu chegou aí? Lana, vamos ver. Lana chegou. Davi chegou, Miguel chegou, Yuri chegou, Vitória Franco. Ana Gabriele e Arthur mandaram também. 21 respostas. Faltam 2 pessoas, né? Aliás, falta uma pessoa. Que somos 23 aqui, falta uma pessoa. Quem está faltando mandar, por favor? Lohan mandou. Então é isso, meus queridos. Então vocês já fizeram. Graças a Deus consegui aí dar o retorno para vocês logo da pontuação. Espero que vocês tenham acertado bastante. Foi mal, o texto é grande, demorei para ler. Não, beleza. É assim mesmo, vai devagarinho, a gente tem tempo. Mas ainda, deixa eu ver. Na verdade já estamos, né, no tempo da aula, faltam 10 minutinhos. E aí, meus queridos, então semana que vem a gente vai dar uma pincelada no Aristóteles. E aí depois eu não sei o que a gente vai fazer. Vamos ver se a gente vai para os pré-socráticos. Vamos devagarinho assim, né? E depois filosofia contemporânea. Quero falar da filosofia contemporânea também. Acho que dá tempo. Algum comentário? Perguntas? Você vai corrigir com a gente aqui agora as questões? Posso. Espera aí. Filosofia.
Posso sim. Peraí. Tá. Peraí. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. A primeira questão pode se ver sem ciência, pode se adotar crenças sem querer justificar. A questão do racionalismo, né? Quem preencheu aí a letra, a última letra, né? Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Eu falei logo no início, quando mencionei 3 palavras-chave do primeiro parágrafo, que é, se não me engano, linguagem, pensamento e racionalidade, que fazia parte do pensamento platônico. Se você prestou atenção, conseguiu responder a primeira questão, que ele fala até Platão e Aristóteles perdão. Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores, que em linhas gerais refere-se à escolha de uma, aí letra E, deve se justificar, né, a compreensão que a verdade deve ser justificada por meio da razão. Então, até isso também ajuda a falar sobre a separação lá entre o pensamento mitológico e o pensamento racional, filosófico, né? Filosófico é racional, mitológico dos pré-socráticos. A gente vai ver lá Heráclito e Parmênides. Heráclito vir a ser, o ser, né? E o Parmênides o que permanece como é, o que permanece. Questão 2. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos. E aqui é o pensamento platônico do campo das ideias, nós falamos sobre isso. Esse objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Aí a questão do mundo das ideias, né, do mundo sensível, né? Então, quem respondeu a questão, a letra D, fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser, acertou. Fazer correspondência. Essa aí tem armadilha, hein? Porque, exatamente, estabelecer semelhança, né, aqui entre o que é observado em momentos distintos. Não, né? Comparar o objeto observado com a descrição detalhada dele? Não, vamos ver. Descrever corretamente as características do objeto observado? Não. Mas o último lá, eu acho que identificar o outro exemplar idêntico ao observado. Não, também não. Na verdade, se você entender mesmo essa questão do pensamento platônico, do campo do mundo das ideias, tem a ver com a questão do ser, né? O ser que ele, na verdade, é um ser que está para além do aqui e agora, né? Então, você achou que fosse pegadinha por quê? Fala aí, Arthur. Pô, professor, eu caí de trouxa lá, hein? Eu achei que era A. Assim, eu li o negócio e pensei, pô, é D. Aí eu li de novo, eu fiquei matutando muito, eu marquei errado, eu fui na A. Então, vá sempre na primeira que você marcar. Você marcou a certa, né? Marquei a certa e troquei depois porque achei que estava errado. Então, vamos para a terceira. A terceira é bem Professor, bonita. peraí, só uma coisinha. Ok, pode falar. Uma coisa que eu lembro eu lembro de uma metáfora quando a gente fala sobre esse mundo das ideias de Platão. Eu não lembro onde eu li, acho que foi num livro que eu não terminei de ler, mas era uma metáfora de tipo assim, eu acho que era mais ou menos assim, que o mundo das ideias seria como se fossem formas de, sei lá, bolinhos que você está fazendo. Aí a ideia do ser humano seria uma forma. Depois que você preenche aquilo ali com a massa e fica pronto, você tem algo parecido com a forma, o resultado, mas não é o formato da forma. Não é como a forma, entendeu? É diferente. Sim. E cada um pode sair com uma característica diferente, mas eles partiram da mesma
da mesma forma, entendeu? Perfeito. A forma é idêntica, mas a mensagem é diferente. A ilustração é perfeita. Você está falando, né, da essência, a forma é a essência da parada, né? E tem os vários, o que vai sair dali, né? Os vários bolinhos, é isso? É isso aí, a forma é a essência. Perfeito, muito bom para ilustrar, para ajudar a pensar sobre uma das ideias. É isso aí, pode crer. A terceira questão é o que é terrível na escrita, a sua semelhança com a pintura. Aí ele faz é muito interessante o texto. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntamos algo, mantenham mais silêncio, né? Mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos, né? A palavra, né? Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas se os interrogamos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. Logo no início do texto, a gente viu isso, que o Aristóteles refuta o Platão, dizendo que o Platão cria problemas, né, quando usa a palavra. Ele concorda que a palavra, né, seja uma forma de alcançar o conhecimento, mas não da forma que Platão usa. E aqui está um pouco ilustrando isso. E quando são maltratados e insultados injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos. Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Assinale a alternativa que permite concluir, com o apoio do fragmento apresentado, uma das principais características do platonismo. Quem marcou a letra A acertou. Eu só preciso ler aqui toda porque... Não, aqui. Tá bem grande, peraí. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo. Nós falamos sobre isso também. E o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. Então é isso, meus queridos. A letra platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca da verdade? Não. Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo? Não. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e argúcia dos filósofos? Não. A poesia rimada é o veículo de difusão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma sabedoria alcançada na velhice e ensinada pelos mestres aos discípulos. De certa forma, acho que o Sócrates dizia que só a partir dos 50, dos 70, né, que realmente você teria uma compreensão e tal. Em parte está correto, mas no início está errado. Então, é preciso conhecer e analisar bem para poder... Se você entender bem os conceitos, né, platônicos, socráticos, aristotélicos, essas questões elas são fáceis de resolver. Por isso que quando Vitória deu a sugestão de trazer questões do Enem para a aula, por isso que eu falei, né? Repito e reitero, é preciso que a gente veja o texto, converse, veja um vídeo para depois, então, ir para as questões. Acho que assim fica mais legal. Beleza, galera? Beleza. Beleza. Então, estamos conversados. Deu certinho aí, ó, 16h23, 22 pessoas. Agradeço aí a paciência de vocês. Espero que vocês fiquem bem no final de semana. Bom final de semana também, professor. Valeu, galera. Tchau. Um abraço para todo professor. mundo. Valeu. Valeu, Celso. Valeu, Celso. Valeu. Passou rapidinho, pô. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aleatória aqui. Nada a ver com a aula. Aleatória. É só... Com quantos anos você começou a tocar sax? Ih, rapaz, deixa eu ver. Eu comecei a tocar sax muito depois. Tá. Eu comecei a tocar sax em 2014. 2014? Foi. Então é um instrumento que rola de aprender mais velho, né? Sei lá. Sim, eu sim. tenho vontade de aprender um dia a tocar sax, um instrumento de sopro. Sim, sim. Dá para aprender mais velho, com certeza. Se você tiver com vontade, você aprende.
Pode crer. Eu tenho alguma base, assim, de violão, bateria. Então, mas eu tenho muita vontade de aprender algo de sopro, porque, nossa, o timbre disso é incrível. É Muito muito lindo. bonito, né? Poxa, eu sempre É. tive vontade de tocar o sax tenor, não tinha grana, cara. Aí foi em 2014, foi na aula, foi um colega meu de filosofia, na aula de filosofia, eu cheguei com a minha flauta e falei, Aham. aí ele falou comigo, pô, você é músico? Eu falei, pô, eu sou flautista e tal, mas eu pô, sempre tive vontade de aprender sax tenor, cara, mas não, pô, não tem grana, o sax Aham. tenor é muito caro, Era um uma, bom gra- sax uma grana. é caro, né? Aí ele falou, ih, rapaz, você não Aham. sabe. Eu falei, o que aconteceu? Eu viajei e comprei lá fora um sax e trouxe para cá. E Aham. meu filho nasceu. Só que ele é muito pequeno, é recém-nascido, eu não posso tocar. Então eu quero vender. Caraca. Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Aí ele falou, não, cara, eu posso vender para você. Eu falei, é meu sax. Aí eu Caraca, comprei que desse colega. sorte. Não E sei ele se é vendeu muita ainda sorte. com um preço melhorzinho assim? Vendeu com preço legal, com case e tudo. Caraca. Caraca. Pô, Bicho. bom Impressionante, demais. né? Que sorte, cara. Impressionante. Caraca. E aí, desde lá, eu comecei. Aí eu Muito fui louco. sozinho, fui experimentando. Quer dizer, eu tenho que voltar a Aham. praticar, né? Para o som, para poder ter um som legal, né? Há muito tempo que eu não toco. Sim, 2020 eu não sim. toquei nada. 2021, 2020 não Caramba, toquei sei nada. como é. Eu tocava todo Aham. final de semana, Entendi. mas parou as Não, mas volta assim. atividades. De vez em quando eu me deparo com os vídeos seus tocando no Facebook assim, com seu filho. Muito massa, acho muito massa essa conexão de vocês dois. Muito A gente bonito. tem que ir devagarinho. Às vezes Verdade. ele não gosta muito, não, mas agora ele tá querendo mais tocar mais. Aham. É Tranquilo, é assim normal. mesmo, acontece. Tem que ter Pô, paciência. mas era mais isso mesmo, professor. Me deu mais um pouquinho de esperança aí pra aprender a tocar sax um dia. Pô, beleza, estamos Valeu, aí. Se professor. quiser ajuda, estamos aí. Valeu, professor. Obrigado. Abraço. Boa tarde aí. Abraço.